Boa noite a todos, boa noite a todas. É com muita alegria que o Grupo de Assistência Fraterna recebe mais uma vez para sua reunião pública das terças-feiras. Nesta noite, nós teremos a oportunidade de recebermos como palestrante o nosso amigo e companheiro das Lides Espíritas, Fernando Pinheiro. As nossas boas-vindas ao Fernando e a todos vocês. E nesse momento, nós iremos fazer a leitura do livro A Fonte Viva, o capítulo 32, intitulado A Boa Parte. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Jesus, Lucas, capítulo 10, versículo 42. Não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania, açoita e piedosa, todavia, ajuda a renovação. A enxurrada é imundície, entretanto costuma carrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também, há criaturas que, em se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evoluímos. O criminoso, acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo de água. O companheiro, no qual descobres agora uma faixa de trevas, pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade de hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. E neste instante, queridos amigos e amigas, fechemos os nossos olhos para o mundo que nos cerca, para conversarmos um pouquinho com Jesus neste início de reunião. Curvemos as nossas cabeças e mentalizemos a figura adorável do Mestre Jesus. Pai Celestial, nós te agradecemos por tudo que nos concedes a cada manhã. Nós os agradecemos pela graça de poder sentir a vossa presença nos nossos corpos, nos nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas almas e principalmente nos nossos espíritos. Senhor, nós vos te agradecemos também, porque toda manhã somos abençoados por bênçãos de alegria, de harmonia, de saúde, de abundância, do trabalho, de tantas outras bênçãos, Mestre, que não temos condições de lhe agradecer. Apenas te pedimos neste início de reunião, orientai-nos em todos os momentos, principalmente neste momento de transição planetária, que nós possamos retirar do âmago dos nossos seres a boa parte de todos esses sofrimentos que passa a humanidade nesse instante. Em seu nome, Mestre Jesus, nós queremos abrir os nossos trabalhos desta noite. Em seu nome, nós queremos rogar a presença dos benfeitores espirituais entre nós, orando juntos a oração que o anjo saudou Maria.
Ave Maria, cheia de todas as graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, Senhora, entre todas as mulheres deste mundo, pois bendito foi o fruto do vosso ventre, nasceu nosso amado Mestre Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós que somos grandes pecadores, agora e na hora de nossa passagem para a pátria espiritual e por toda a eternidade. Mãe amada, Mãe querida de todos nós, coloque a humanidade inteira sob o seu manto, para que todos se sintam neste instante aconchegados no seu amor e na sua luz. Em seu nome, nós declaramos abertos os nossos trabalhos da noite, agradecendo mais uma vez a presença do nosso palestrante, Fernando Pinheiro, que tão bondosamente comparece todas as primeiras terças-feiras de cada mês entre nós, e que hoje abordará um tema maravilhoso. Falará sobre a força da mulher nos evangelhos. Então, a palavra agora é sua, Fernando. Boa noite a todos. Logicamente que, ao me ver frente a um público, né, completamente feminino, isso já denota algo bem interessante para que nós possamos começar a nossa reunião. Sempre disse que Deus, ao estabelecer a paridade de estatística de uma mulher para cada homem, ele estabeleceu justamente a grande possibilidade de equilíbrio da dureza, da ignorância e da toda a rusticidade de nós homens. Logicamente, hoje, quando nós então vamos abordar algumas personagens do Evangelho, quando então retornamos há quase 2000 anos atrás, e eu fico imaginando a situação em que as mulheres naquela época tinham diante da sociedade. Haja visto que ainda hoje nós vamos encontrar situações bastante delicadas de desrespeito absoluto à figura humana e à figura da mulher em todos os cantos do mundo e em algumas sociedades ainda bastante necessitadas de sua evolução. Mas o que importa com que nós possamos, na noite de hoje, ver o que as mulheres que são protagonistas dentro do Evangelho de Jesus podem nos ensinar. Logicamente, algumas posturas poderiam ser interpretadas como posturas submissas, como nós vamos ver de algumas recomendações do próprio Mestre Jesus, mas digo logo de antemão, a submissão em certos momentos é a coisa mais forte que pode existir num ser humano. Principalmente quando nós estabelecemos a submissão convicta, não a submissão que sabe por que está assim se submetendo. Então nós não vamos aqui trazer todas as personagens, mas vamos encontrar algumas muito importantes. Diante da leitura do Fonte Viva, em que nós encontramos Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, né? E o Evangelho de Lucas, quando traz essa passagem, ela tem muitas interpretações, muitas visões. A próprio Emmanuel, poderíamos dizer que ele resume de que nós todos deveríamos ver em tudo a boa parte. Hoje é muito comum a gente estabelecer copo vazio e copo cheio. Ou seja, nós temos duas visões. As visões do copo vazio, que é a visão pessimista, e a visão do copo cheio, que é a visão otimista. É assim Emmanuel aborda no Fonte Viva essa abordagem. Mas, se vamos voltar lá em Lucas, quando ele então, uma breve narrativa, ou seja, em que Jesus está chegando naquele vilarejo, cercado de seus discípulos,
E ele vai, então, estar na casa de Marta, logicamente até pela própria ligação de Jesus com Lázaro. E o que esta passagem nos mostra? Que, em certo momento, quando Jesus chega e se acomoda, Marta, ela foi tratar dos afazeres chamados afazeres domésticos, ou dos trabalhos dentro da casa. Poderia estar ali preparando um almoço, preparando uma refeição, enfim, até para receber aquele nobre, certo, convidado. E o que ela, então, naquele momento, quando vê que Maria, embevecida, né, ou seja, aproveitando a grande oportunidade do contato direto com Jesus, vai sentar e vai escutar, porque Jesus estava sempre nos seus encontros, onde quer que estivesse, estava a pregar a boa nova, a pregar uma nova vida, uma esperança, principalmente para aquele povo que muitas vezes vivia subjugado e sem norte, sem uma perspectiva. A única perspectiva era, logicamente, a vinda do Messias, mas que para muitos não era ainda identificado como Jesus. Marta, surpreendentemente, ela se incomoda em que ela esteja trabalhando e a irmã esteja, certo, sem nada a fazer. E ela, então, vai a Jesus e, eu vou aqui falar das linguagens atuais, falar, Jesus, fala para Maria me ajudar, né? Ou seja, para ela está em uma situação bastante cômoda, está te escutando e tudo, mas não posso trabalhar sozinha. E Jesus, então, dá uma resposta a ela, direcionando de que ela estava aproveitando a oportunidade para se dedicar, para trazer todas as suas energias para aquilo que era extremamente produtivo. Então, daí, nós vamos encontrar tantas interpretações, eu cheguei, inclusive, né, a avaliar certas situações em que até mesmo em reuniões nossas de família, eu me lembro, né, a minha própria mãe. A minha mãe, quando nós chegávamos nas chácaras, a chácara toda a família, para onde minha mãe ia? Ela estava sempre na cozinha, preparando as coisas, fazendo o bolo, fazendo comida, fazendo isso, fazendo aquilo. E quando então tudo aquilo ficava pronto, logicamente ela estava extenuada, cansada, a família já se reunia para poder e chamava: mamãe, senta, vem comer. Ela dizia: eu não tenho tempo, eu estou isso aqui, passava todo o tempo. Ou seja, ela perdia boa parte da convivência com a família. Ela perdia boa parte de estar junto com todos aqueles seus netos, seus filhos, enfim, a sua família. Este é um exemplo muito pequeno, mas nós vamos encontrar. Podemos fazer uma correlação dentro dessa de Maria e de Marta, certo? Do extremo, às vezes, apego e preocupações excessivas, e nós não podemos falar aqui das mulheres, mas de todos, que ficam apegados ao mundo material e esquecem da essência daquilo que deveriam dar a principal atenção, que é os aspectos espirituais. E assim, esta mensagem traz para todos nós esse recado bastante simples que deveria ser todos nós. Eu volto muito no passado. Eu morava em Goiânia e eu tinha uma tia, e a minha família ela tem uma certa origem, certo, do espiritismo. Haja visto que o meu tio Maceió foi um dos fundadores do Batuíra. E minha tia e os meus primos, quando nós íamos para a casa da minha tia, a gente queria os primos brincar. Quando nós chegávamos na casa, não podia entrar porque ela era encerada, né? Passava aquela cera vermelhinha, ficava brilhando. Ela não entra porque senão vai sujar. Não senta porque senão vai rasgar. Não isso que pode quebrar. Não isso não pode. Quer dizer, então, ela não aproveitava a essência da vida da família. Ela era extremamente apegada a tudo aquilo. É nobre, a minha casa é uma joia, a minha casa é linda, é limpíssima, mas não pode propor mais. Trazia ela simplesmente essa preocupação e se isolava do mundo. E nisso nós podemos ir levar para tantas coisas que nós podemos fazer essa correlação
de um apego generalizado para certas coisas, e com isso, então, nós perdemos a oportunidade de conviver com a boa parte do mundo que o mundo nos oferece. Nós, muitas vezes, tem uma passagem, fazendo uma referência sobre isso, de que, às vezes, nós nos apegamos, todos nós queremos o quê? O pai, a mãe, às vezes, quando a gente tem a visão de suprir a família, a gente, através do trabalho, através das nossas profissões, enfim, de tudo aquilo, então a gente quer trabalhar muito, fazer muito, construir muito, e cada vez mais trabalhamos e não vemos a boa parte, às vezes, do crescimento dos nossos filhos, a convivência com os nossos filhos, certo? Eu digo sempre, agora mesmo eu estava com com pessoas muito pequenininhas, eu uso uma frase que é o seguinte: se você está vendo essa cena, você não vai mais vê-la. Ela não vai se repetir, porque ela é única. E principalmente quando nós estamos na tenra idade, isso vai passando numa velocidade tão grande que nós, então, quando vemos, não vivemos o mundo. Então, a gente tem que entender, né? Ou seja, Marta poderia perfeitamente ter se sentado, compartilhado com a sua irmã este grande momento de sua vida, daquele grande momento, certo? E depois eles iam. Jesus ali nada tinha de expectativa, certo? Para que ele pudesse ser oferecido para ele nenhum banquete Fausto, alguma coisa mais. Então, essa é uma pequena leitura de Marta e Maria, certo? E nós, então, vamos partir para outros personagens. Algumas personagens do Evangelho são anônimas. E se aqui agora eu perguntasse sobre a mulher que sofria, né, daquela doença de hemorragia constante, o que é que a gente lembra disso, dessa passagem? O que é que a gente lembra? O que ela pode trazer de ensinamentos para nós? Talvez a gente vai lembrar da condição da fé. Por quê? Porque a própria passagem evangélica diz que esta mulher, né, em que vinha uma multidão, onde Jesus ia, Jesus era acompanhado por dezenas e dezenas de pessoas. Primeiro, na expectativa das curas, com toda certeza. E Jesus, ele tinha o quê? Uma aura, né? Ele tinha uma energia, ele tinha uma captação que traziam as pessoas para dentro. E a passagem evangélica que nós conhecemos sobre a mulher tinha hemorragia, eu tenho dificuldade em caracterizar a anormalidade. Ela, então, ao saber que Jesus vinha, ela tinha uma condição tão plena de fé, de certeza, que bastasse que ela tocasse em Jesus, ela estaria curada. Olha, ela tinha esta anormalidade por 12 anos. 12 anos. Pode parecer até uma coisa assim, né? Puxa, e aí vamos contar um pouquinho daquilo que a gente conhece pouco da história dessa personagem. E ela, então, vai lá e toca nas vestes de Jesus. E ela, no momento em que ela toca, ela já fica sentindo-se plena, sarada, ou seja, curada. E Jesus, ele então diz, olha, para aqueles que estavam mais próximos, imagina quantas pessoas se acotovelando ali, empurrando Jesus, tocando em Jesus, certo? E Jesus falou, alguém me tocou. Logicamente, talvez Pedro deve ter falado para ele, mas dezenas de pessoas te tocaram. Alguém me tocou diferente. Ou seja, houve uma conexão absoluta, né? Ou seja, de afinidade, de energia. Ou seja, Jesus sentiu sair de dentro de si a grande energia, né? Essa mulher, ele então encontra tua fé te salvou. Morre aí. Poderíamos agora, então, do ensinamento dessa mulher, simplesmente trazer o ensinamento da fé. A fé te curou. Olha, quando a gente, né, ouve hoje a grande caminhada da emancipação da mulher, uma das palavras ou um dos termos que a gente mais escuta no movimento feminista é a resiliência, né? Ou seja, a perseverança. Quando então nós estudamos a história dessa moça, que, olha só, vamos começar agora a conhecer toda a sua jornada aqui na Terra. Primeiro, ela se torna órfã.
muito cedo, perde a sua mãe. O seu pai casa-se outra vez. E ela recebe uma madrasta excelente, que compartilha com ela, que torna-se mãe dela. Ela é uma pessoa que se dedica a tear, fazia teares lindos, mantos lindos, e junto com sua madrasta, eles com isso e o seu pai que trabalhavam, tinham uma vida completamente equilibrada, tranquilo. Isso quando ainda bem jovem, talvez. Quando então ela também tem o quê? Ela perde o pai. Fica ela e a madrasta. Ela é então acometida por essa condição, e isso deve ter ocorrido tão logo surgiu a puberdade, ela então começa a ter as hemorragias constantes. E essas hemorragias, logicamente, imaginamos nós, né, a condição da medicina naquela época, a situação da própria mulher para ir, certo, em encontro, de manifestar tudo isso, mas nos trazem as histórias de que ela foi perseverante, procurou tudo que poderia, não só nos lugares que estavam, mas também quando sabia, enfim, tudo que podia ser feito para que ela pudesse estancar, normalizar aquela situação. E quais as consequências dessa anomalia dela? Primeiro, naquela época, a pessoa que tinha a condição da hemorragia, certo? Ela era considerada uma mulher impura. Então, com isso, ela não pôde casar, e ela sonhava em ter um filho, ela sonhava em ter uma vida normal, como todo mundo, e ela não conseguiu. Mas ela nunca perdeu a esperança, nunca perdeu a fé, primeiro em todas as condições humanas e de si própria. Nunca se revoltou, junto com a mãe, procuraram sobreviver, não saíram das suas linhas. Imagina o que é duas mulheres sobreviverem naquela época sem a ajuda de nenhum homem, de nenhum sustento, que cabia ao homem trazer o sustento para tudo aí. E ela, então, quando ela vai, e ela encontra Jesus. Então, esse é o ápice de sua jornada na Terra. Depois, o que é que nós sabemos depois dessa história? Não para aí. Nós vamos encontrá-la numa cidade lá na Samaria. E o que ela fazia lá? Todo mundo, quando entra dentro, quando tem o seu grande encontro com Jesus, salvo Natanael, salvo alguns outros, sofre uma grande transformação. Então, ela, pela sua jornada anterior ao encontro de Jesus, já demonstrava uma personalidade bastante adiantada. E depois, então, que ela recebe esses benefícios, esse grande benefício da sua cura, ela vai trabalhar na Samaria em benefício dos órfãos e de pessoas necessitadas. Então, o ensinamento dessa mulher é grandioso. Traz para nós, logicamente, não são para as mulheres, mas para todos nós, a importância de que nós tenhamos sempre, primeiro, a perseverança, a perseguição na solução de todos os nossos problemas, a nunca perder a esperança e a fé, e depois também sermos e conseguirmos ser gratos por aquilo que recebemos. Então, essa é a figura da mulher, certo? Narrada dentro do Evangelho e que traz essa grande lição. Vamos encontrar, então, agora uma outra mulher. Vamos, então, lembrar de Joana de Cusa. O que quer dizer Joana de Cusa? Joana, esposa de Cusa. Certo? Isso até é muito, eu diria assim, né? A gente já poderia dizer que isso seria muito estruturalmente machista, né? Ou seja, você dizer que é Joana de Cusa, como se fosse como a minha esposa tivesse o meu sobrenome como propriedade, né? Mas essa era a identificação de Joana de Cusa. Também, o que é que nós conhecemos de Joana de Cusa? A gente, às vezes, traz muito conosco o final da vida de Joana de Cusa. Quando ela, então, submetida, certo? Depois que ela dedica-se ao cristianismo, ao movimento cristão, e, logicamente, ela, então, entrou dentro dos processos de perseguição, e ela vai, então, ser sacrificada.
Mas o primeiro encontro, Joana de Cusa, ela já conheceu Jesus e ela era esposa de Cusa, que era um grande funcionário, certo, ligado a Herodes, e ele então tentava preservar esse seu status para que, logicamente, dessa forma pudesse dar à sua família, dar a si próprio as melhores condições de vida. E durante muito tempo, e ela se incomodava porque ela era já uma cristã. E ela queria levar o seu marido com que ele também se transformasse. Ela queria doutrinar o Cusa. E ele, absolutamente, ele muito político, ele ficava entre as condições dos judeus, logicamente, as suas manifestações do judaísmo e dos romanos, dos deuses romanos, para que não pudesse contrariar e ali pudesse manter o seu status. Então, certa feita, Joana de Cusa vai até Jesus. E é um diálogo espetacular, maravilhoso, que se estabelece de Jesus com Joana de Cusa. E que essa é a grande lição. Quando eu falava na palavra submissão, é justamente porque Joana de Cusa, ela fala assim, não, olha, eu quero impor, ou é assim, ou senão eu vou sair de casa, entre aspas. Logicamente, naquela época seria uma situação bastante delicada e difícil, né? Mas ela chega a Jesus, né? E diz, olha, Jesus, como é que eu faço? Certo? Meu marido não aceita a minha manifestação religiosa, eu também não aceito a dele, como é que nós vamos conviver? E Jesus, então, ela chega quase a dizer, então é melhor abandonar o meu lar? Jesus, então, neste momento, a aconselha, né? E eu trago aqui um diálogo sobre isso, né? Quando ela pergunta assim, né, quando Jesus, então, a aconselha de que ela não entre em conflito, que ela volte para casa e que ela conviva, certo? E ame o seu marido. E ela diz assim, mas agindo assim, eu não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino. O Cristo sorriu serenamente e retrucou. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. O pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Aí ele então aconselha a Joana: ser fiel a Deus, Joana, amando o teu companheiro do mundo como se for o teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Não entre em contenda. Volta ao lar, Joana, e ama o teu companheiro como o material divino que o céu colocou em tuas mãos para talhar uma obra divina, uma obra de vida, sabedoria e amor. Joana, então, ao receber aquela orientação de Jesus, tem o seu coração aliviado. Volta para casa, dedica-se ao seu lar, dedica-se ao seu companheiro, vê o lado positivo dele, né? A boa parte de Cusa, e assim convive com ele. Muitas vezes a gente, quando está dentro do movimento espírita, a gente recebe casais, a gente recebe jovens, já pessoas maduras no casamento, e que vem confidenciar para a gente, eu não aguento mais, eu quero separar, papapá, e aí ele vai lá e relata um monte de coisa negativa de um ou de outro. Eu falo agora, você pode me relatar as coisas positivas? Porque não tem jeito, todo mundo tem o seu lado positivo, tem o seu copo cheio. Mas se nós formos focar, então, como disse Jesus, se você for focar só no aspecto negativo, você não vai cumprir com a sua missão e a sua tarefa. Hoje, talvez, dito isso, se alguma mulher viesse fazer essa pergunta a alguém, ele falou, olha, volta e aguenta firme. Não, mas eu não posso me submeter. Eu me lembro de uma historieta que eu não me lembro, não sei se é de um irmão X. Eu nunca me esqueço disso porque eu tinha parentes que jogavam muito baralho, né? Então, em Goiânia, não sei porquê, tinha muitos cassinos. Esses
lugares. E às vezes eu ia lá porque eu precisava encontrar com esse parente para fazer uma assinatura e tudo. E era um ambiente que eu nunca tinha visto na minha vida. Aquilo era uma fumaça, porque eles com muito cigarro, aquilo era tenebroso. Eu falava, gente do céu, olheira, né? Todo mundo já tinha vencido a noite. E aí tem essa história que é justamente uma pessoa que vai casar, casa, jovem ainda assim, já maduro, mas ele casa e ele fala, não, eu não vou jogar mais, não vou jogar mais, não vou jogar mais e tal. Mas não passa do casamento 2 meses e ele começa então a voltar a jogar. E começa. No primeiro dia que ele foi para jogar, chegou meia-noite. Ele chegava todo dia, 8 horas, 8h30, 9 horas, chegou meia-noite e ela estava lá acordada, esperando ele. O que aconteceu? Ele deu uma bronca nela, aquelas histórias, né, do machismo, e que briga, você nunca vai mais esperar acordada, você me respeita, Beleza. Ela foi dormir. Passada a próxima vez, ele chegou mais tarde, o que ela fez? Ela chegou, fez um bolinho para ele. Deixou um bolo, certo? Um bolinho que ele adorava. Isso falava, você tá, filho, isso é apologia da submissão, do desrespeito. Lá estava ele. Ele chegou, viu o bolo, e ela já foi dormir. Dessa vez ela não ficou acordada, não, só deixou o bolo. E assim foi, 2, 3 vezes, ela sempre fazendo algo positivo. Um dia, então, quando eram 2h30, 3 horas da manhã, e ela passou a utilizar a oração em relação a ele, pedindo forças para ela, para suportar, porque ela já grávida. Aí um dia ele está naquilo ali, ele então consegue, ele vê esse cenário que eu estou aqui dizendo, e quem já teve a oportunidade de entrar numa sala de jogos, é isso daí. É um umbral, é fumaça, é café, é gente que não tem vitamina D, anos, vivem ali. Quando ele viu aquilo e ele se viu nos outros, ele levantou-se da mesa, afastou-se da mesa e foi embora para casa. E naquele dia ele se transformou. Ou seja, se no primeiro dia ela tivesse desistido, ela não tinha exercido aquilo que Jesus falou para Joana. Joana, você é o instrumento de transformação que Deus enviou para Cusa. Aguenta firme, vai firme. E assim foi Cusa. Depois, então, infelizmente, eles entraram em derrocada financeira, ela teve o seu filho, ela foi trabalhar, certo? É uma mulher guerreira, porque todas essas mulheres do Evangelho são guerreiras, são resilientes. E ela sim foi, trabalhou, agora não mais na nobreza, mas certo, se submetendo a tudo isso, mas cristã. E o filho também ali estava com ela, só que o filho não tinha formação. E Joana, então, é levada, certo? Depois, então, como cristã, ela e o filho, para serem sacrificados, certo? Nos círculos romanos. Há um debate entre ela e o filho, porque o filho grita à mãe, suplica a mãe para que ela, porque bastava com que ela renunciasse, né? Há um termo utilizado, abjura, mãe, abjura de Jesus. O próprio verdugo solicita com que ela renuncie, mas ela já estava em outro mundo. Logicamente, ela estava ali extremamente, né, muito difícil para uma mãe ver um pedido de um filho, mas ela já tinha uma outra visão. Ela já tinha a visão de que Jesus tinha deixado dos outros mundos, dos céus que iriam encontrar. E ela, então, a última coisa que ela fala é quando, então, o verdugo diz para ela, você não tem medo de morrer, né? Eu não tenho medo nem de morrer e nem de te perdoar, certo? Então, ela perdoa o verdugo, e aí essa é a história de Joana de Cusa, que não pode ser simplesmente como essa mártir cristã, mas também que mostre e ensine para todos nós essa condição de que Jesus diz para ela, você está no lugar que deveria estar, então fique aonde você está. Muitos de nós, muitas vezes, abandonamos, eu não vou aqui discutir absolutamente, são tantas nuances dito isso, muitas vezes abandonamos o barco, certo? E aí nós não vamos ajudar a condução desse barco. Então, essa é uma das mulheres do Evangelho, Joana de Cusa. Agora vem, assim, eu digo, uma outra anônima, certo que todos nós conhecemos,
E aí já é muito mais para que nós possamos, eu diria que Jesus é o grande símbolo do apoio da revolução feminina. Porque Jesus, em absoluto, ele nunca, primeiro, ele conviveu com todas elas. Seja com elas em condições, se eram prostitutas, sejam elas adúlteras, seja, enfim, quais forem as condições dela. Jesus, quando então encontra a mulher que vinha sendo, né, por nós perseguida e para que pudessem realizar o apedrejamento que consideravam legal, naquela época o homem, certo, ele tinha direitos, a mulher não tinha direito nenhum, absolutamente nenhum, e se fosse pego em adultério, seria apedrejado até a morte. E lá está Jesus com aquela mulher. Então aí agora é um ensinamento de Jesus para todos nós. Para ele, quando ele diz que ele acolhe a todos, a todos. E aquela mulher que é então perseguida, fica então frente a frente com Jesus, e Jesus então é desafiado para poder estabelecer que aquela mulher foi pega em adultério e que deveriam atirar. E Jesus fala: atire a primeira pedra, vocês homens, atire aquele que não tiver nenhum pecado. Logicamente, nós, por isso eu disse a vocês no início, nós já nascemos pecadores, sob todas as circunstâncias. Por isso a nossa jornada é muito mais uma jornada de lapidação do que a própria jornada da mulher, que é de aprimoramento. O homem, ele precisa ser lapidado através de situações extremamente duras para que ele possa, então, vir a se tornar uma essência melhor. A mulher é o aperfeiçoamento, é o burilamento, pois ela já tem um espírito muito mais desenvolvido do que nós. Nesse sentido, se assim olhamos. E aí Jesus, então, ao ver que ninguém a condena, mais uma vez, dá o ensinamento. Ninguém a condenou, eu também não a condeno. Agora vá e evite fazer esse tipo de atitude, para que não ocorra mais isso que ocorreu. Lição da mulher adulta, lição para todos nós. Jesus como grande acolhedor de todas as mulheres. Isso não tenho dúvida. Mas talvez a mulher mais marcante, logicamente, deixando Maria para o final, é a nossa querida Maria de Magdala. Maria de Magdala eu sou sempre assim um entusiasta da Fernando? ser Fernando? Fernando? A sua imagem sumiu. Então, queridos, vamos aguardar a entrada do professor Fernando novamente. Enquanto isso, vamos fazendo a leitura de mais uma página do Evangelho que chegou, Fernando. Fernando, você saiu, Fernando? Isso acontece. Abre o seu som. Isso. Eu estava com medo de cair na internet. Me desculpe, e hoje eu estou sem a minha plaquinha que ficou lá no meu escritório. Então, gente, falando de Maria de Magdala, então ela era esse ícone, né, que muitos desejam. Maria de Magdala. E o que Maria de Magdala traz como um grande ensinamento para nós? É justamente essa situação. Estão escutando, né? Essa situação de tudo daquilo que as pessoas sonham como os ícones da felicidade, e ela com tudo isso, com beleza, com riqueza, com admiração, com poder, com influência, ela se sentia vazia. Ela não estava absolutamente se sentindo amada. Ela não sentia nada. Ela tinha, ou seja,
E ela então ouviu de Jesus. Esse ouvir de Jesus é uma coisa muito interessante. A mulher com hemorragia ouviu falar de Jesus. Joana de Cusa ouviu, então, só o ouvir falar de Jesus. Já desejava, porque ali estava a esperança. O que ela queria? Maria de Magdala. Eu quero me preencher, eu quero me sentir plena. Eu estou num vazio absoluto, com tudo isso à minha volta. E aí, então, acontece a grande oportunidade de sua transformação, quando ela, então, de uma forma ousada, porque a mulher tem que ser ousada. Ela foi ousada, ela entrou na casa de Simão, não foi convidada, foi uma surpresa. Mas lógico que muitos que estavam naquela casa tinham pecados com ela própria. Então, recuaram diante do seu poder. E ela então encontra Jesus, que ali estava na casa daquele comerciante, né? E ela então, naquela oportunidade, ela entra, certo? Na grande transformação de sua vida e confessa a Jesus, desabafa a Jesus. Jesus, eu preciso sentir preenchida não mais pelas vulgaridades do homem, mas pela sublimidade do amor. Jesus, então, a convida para que ela possa, então, ser mãe. Ela fala, meu sonho é ser mãe, mas eu sou estéril. Não, a grande mãe é aquela que é a mãe dos filhos de outros. Seja mãe de outros filhos, dos órfãos ou de pessoas necessitadas. O encontro com Jesus é sempre transformador para aqueles que querem se transformar. No exemplo, e ela então simplesmente deixa todo ser, porque nós não vamos encontrar apóstolos femininos, né? Às vezes podemos nos perguntar, por que são 12 apóstolos? Por que não tinha nenhuma do século do feminino? Logicamente, essa era uma atitude preventiva de Jesus. Imagina ele colocando ali uma apóstola, né? Ele ia entrar em conflito com todas essas tradições e tudo, porque a mulher não sequer poderia fazer, não tinha possibilidade de fazer nada, de se pronunciar com nada. Mas ali estava agora Maria de Magdala, seguindo Jesus, mas recebeu ela a resistência dos próprios seguidores, dos próprios apóstolos de Jesus. Não, 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 você é muito mal falada. Não fica perto da gente, não, que não vai dar certo. E ela, então, se vê obrigada a fazer a sua própria carreira. E aonde Maria de Magdala vai encontrar a sublimação do amor? Aonde ela vai se sentir plena? Ela se sente plena quando ela então começa. Lógico, ela era uma pregadora do Evangelho de Jesus, mas aí ela vai encontrar com aqueles órfãos, mais órfãos, que eram os leprosos que chegavam àquela região. E ela então se dedica àquelas figuras que têm em Maria de Magdala agora uma nova esperança. Ainda que todos os seus corpos cobertos das chagas, eles agora tinham vida em seus interiores, em seus corações, na palavra e na esperança trazida por Maria de Magdala. Não só na palavra, mas agora ela não absolutamente discriminava, tanto que ela os abraçava, ela os acolhia, ela os acariciava e, logicamente, por uma questão natural, ela também se contaminou. E foi assim até o fim de sua vida, quando ela então ainda tenta chegar até a figura de Maria para poder. Mas o grande encontro de Maria de Magdala foi justamente porque Maria de Magdala, é importante salientar, e aí vamos salientar e enfatizar as mulheres, foram aquelas que estiveram junto com Jesus nos seus últimos momentos. Salvo João, certo? Ainda jovem, talvez muito jovem, por isso ele não tenha tido todas as circunstâncias dos outros. Lá estavam as Marias de Magdala, lá estava
Joana de Cusa, certo? E outras ali aguardando Jesus. E cabe a Maria de Magdala, quando eles então, as mulheres foram até o túmulo de Jesus, para que pudessem, né, fazer uma situação final de embalsamento, qualquer coisa nesse sentido, de preparação, elas encontram o túmulo vazio. E Maria de Magdala, então, encontra Jesus. O grande encontro. Imagina qual é a emoção daquela Maria ao perceber Jesus. Ela, logicamente, quer abraçá-lo. Passado 3 dias, ela queria, Jesus, você está vivo, não me toques. E nós, então, temos a versão, né, de que Jesus pede para que ela não a toque, pois ele, então, tinha ido ao umbral, certo? Conversar com Judas para perdoar a Judas. E aí, então, Maria de Magdala vai levar aos seus pares, certo? A notícia da ressurreição de Jesus. E Maria de Magdala, então, termina a sua vida trazendo como grande exemplo para todos nós que a verdadeira felicidade se encontra na doação ao próximo. E ela, então, doou. Por isso que Jesus fala na casa de Simão Maria, a porta é estreita o reino dos céus. Não é fácil, muitos se imolam, né? Muitos se entregam o seu corpo para que possam, e você vai entregar a sua vida para o próximo. E aí essa é a porta para a verdadeira felicidade. E assim, então, quando ela vai para o seu desencarne, Jesus vem receber, vem dar a mão a ela. E assim Jesus a conduz para o mundo espiritual. Temos outras mulheres, tem a mulher de Samaria, né? Mas tem Maria, a gente não pode deixar de falar de Maria. Certo? A mulher de Samaria é talvez, certo, uma passagem muito curta, mas que vale a pena simplesmente dizer que Jesus, mais uma vez, né? Jesus conhecia, né? Ele fazia uma anamnese natural, ele fazia toda Fernando? O vídeo pausou, né? Pausou o vídeo dele. Vamos agora, ele ainda está. isso. O vídeo dele está pausado, mas ele se encontra entre nós. Fernando? Ele saiu agora. E talvez ele vai vai tentar entrar. Enquanto ele entra, vamos fazer novamente. Ou ele já está aqui. Aí, ele ainda está. Fernando? Ele está andando na casa dele, porque realmente está Estou voltando. Está voltando, né? Termina aí da sua Maria. Vamos falar sobre a Maria, que é o mais importante. Então, vamos falar da Maria. Bem, gente, falar da Maria, né, como a protagonista maior do Evangelho, em que todos nós conhecemos a sua vida. Maria, eu vou trazer Maria já de frente para Jesus, junto com João, com outras Marias. E ela, então, quando você vê um filho, eu fico imaginando vocês, mulheres, e eu também, né? Mas as mulheres, que nenhum sentimento de homem pode chegar próximo do sentimento de uma mãe. Uma mãe, então, vê o seu filho naquela situação de tamanho sofrimento, o que Maria fala? O que o filho fez para merecer tudo isso? E ela, então, retorna, né? E vê toda a infância de Jesus, toda a docilidade de Jesus, todo o amor, todo o carinho, toda a resiliência dela. Imagina, aquela mulher saiu, né, cavalgando para poder ir, certo, ao censo. Quando ela, então, se submete a ter o seu filho na condição mais precária do mundo, mas nunca Maria reclamou de nada. E ela, então, lembrava disso tudo com ternura. E agora, diante daquela situação que dilacerava o seu próprio coração, ela dizia, por quê?
E ela, no último, sabe, numa situação, quando vê Jesus ser transpassado pela lâmina do soldado, do longuinho, e ela diz, então, meu filho, grita, né? Certo, no seu desespero. Jesus, então, nos traz, junto com Maria, mais um ensinamento das mulheres no Evangelho. Mãe, aponta ele para João, que estava ao lado dele. Aí está seu filho. Aponta para João. João, filho, aí está a sua mãe. Jesus, então, vem junto com Maria, transmitir para todos nós a ideia da fraternidade universal. Vem transmitir para nós, muitas vezes, para todas aquelas mães que sofreram a perda dos seus filhos, que o que é necessário que elas, então, transmutem essa sua energia para outros filhos. E assim fez Maria. Porque as próprias seguidores do catolicismo conhecem Maria como a Mãe Santíssima, conhecem Maria como a Mãe de Jesus, mas tem que conhecer Maria depois desta vida. Depois que, então, João vai até Maria e a convida para vir. Vem, mãe, vamos trabalhar juntos. E ela vai para Éfeso, onde, então, naquela casinha pequena, naquela pequena propriedade, eles passam até a receber as pessoas desvalidas, necessitadas, pregando a boa nova, mas acolhendo a todos aqueles necessitados, seja do corpo, seja das suas doenças, seja das suas condições. E Maria assim passa, naquela sua situação, por anos, junto com João, certo? Convivendo e sendo, então, a grande divulgadora do cristianismo. Exemplo, ela é um exemplo. Maria, então, não pode ser entendida, o seu exemplo não é só o fato de ter sido a mãe de Jesus. Mas todos os espíritos editados mostram na prática que eles não recebem simplesmente as coroas. Não é Maria com coroa, é Maria, certo, com o coroa de muita dedicação a todos aqueles que ela entendiam. Por isso ela foi conhecida, então, e transformada na Mãe Santíssima. E ali aquela casa era a Casa Santíssima. Terminamos, então, com uma última passagem das mulheres do Evangelho, quando Maria, então, se encontra com um mendigo, naquele fim de tarde. E esse mendigo, então, começa a conversar com ela de uma forma, ela que sempre dava, agora ela começava a receber desse personagem colocações que estavam ao contrário, fazendo com que o seu coração se tornasse mais tranquilo, mais calmo, e ele vai dando lições para ela. Quando então ela abre e percebe, e ele, quando bota as mãos junto dela, ela vê nas mãos daquele mendigo as chagas. E ela reconhece que ela estava, então, se encontrando com Jesus. Era o momento, então, que Jesus reconhecia o término da missão de Maria e vinha ao encontro dela. Ela vendo os pés, as chagas, a própria, ela, como mãe, neste momento ela quer acariciar, quer ainda curar aquelas feridas que estavam no corpo de Jesus. Jesus, então, e ela se ajoelha, e ele não permite isso. E ele vem, mãe. O nosso Pai te espera. Vamos para o céu. E Maria, então, certo, encerra a sua grande passagem, não indo para o céu imediatamente. Como qualquer um de nós que desencarna, nós temos as visões de tudo aquilo que passou, e ela viu, então, todas as visões de sua vida com Jesus. Mas ainda toma a decisão de ir até Roma, para poder adentrar dentro das prisões de Roma. E os cristãos que se preparavam naquele momento para irem para a arena, para serem trucidados, queimados, ela chama então uma jovem e diz: vamos cantar hinos de louvor ao Pai, a Jesus. E eles adentram dentro da arena, certo, cantando, e não sofrem nada. E Maria, então, os acolhe junto para o mundo espírita. Então, a história dessas mulheres é uma história que faz com que nós possamos cada vez mais sedimentar em nós o desejo firme da nossa transformação, na base do ensinamento desse mestre extraordinário, não é só mestre, eu sinto em Jesus aquele que nos acolhe, aquele que nos, sabe, que nos coloca no colo
e que nos dá a tranquilidade para que nós possamos confiar nas vidas futuras. É isso aí, me desculpem, né, pelos cortes e pelo... Ainda tinha muita mulher para falar, né? Então, tinha tantas que a gente tinha separado. Tem umas que eu gosto, né? Que é como Malala, né? As grandes evangelistas atual, Irmã Dulce, nossa querida Madre Teresa de Calcutá, certo? E tantas outras aí. Temos a Dila, temos a Laudalina, temos a Marilda, temos todas vocês, certo? Que são essas personagens que fazem com que haja um equilíbrio no mundo. Essa é a nossa confiança em Deus. Ele deixou uma mulher para cada um de nós, certo? E isso é o que nós possamos ter esse equilíbrio nesse mundo. Por isso, quando eu chamo Deus de mãe, não tem Fernando, da matéria. Fernando, mais uma vez, os nossos agradecimentos a você por essas sábias palavras, por essa facilidade enorme que você tem de comentar o Evangelho de Jesus. E nós todas, mulheres, nos sentimos presenteadas nesta noite, presenteadas neste mês que é dedicado às mulheres, nos sentimos agraciadas com a sua fala, porque todos nós somos aprendizes do Evangelho, todas nós somos aprendizes, né, de Maria. Somos pessoas que estamos caindo e levantando há milhares de anos, né? Mas temos aquela resiliência que você abordou no início. Temos muita vontade de acertar mais e errarmos menos. Então, tenha certeza que você terá sempre a acolhida e um lugar nos nossos corações do tamanho do universo. Esteja sempre conosco aqui no Grupo de Assistência Fraterna. Muito obrigado por sua palestra. Eu só posso agradecer o carinho de vocês e também a paciência, tá? Obrigada. Muito obrigado mesmo. Eu passo uma honra para mim. A honra é nossa. E eu passo a palavra agora para a nossa irmã Ana Paula para dar a continuidade à nossa reunião pública. Boa noite a todos. Com muita emoção, realmente, ouvir as palavras do Fernando. Ana Paula está muito baixo. Vamos ver se eu consigo falar mais alto, chegar mais perto. Está dando para ouvir? Tá, então, obrigada. Então, assim, é com muita gratidão e muita emoção ouvir as palavras do Fernando. Nós sabemos o quanto as mulheres realmente se esforçam e lutam para ter uma vida melhor, para poder dar uma vida melhor e para manter o equilíbrio através do amor à nossa sociedade. E estamos, como a Laudelina falou muito bem, caminhando, errando bastante, mas tentando sempre acertar. Então, gratidão. E vamos, nesse momento, com os corações, né, tão cheios de amor, vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente. Vamos entregando todo o nosso corpo a um relaxamento. O nosso coração transborda, nesse instante, amor. Vamos relaxando, ouvindo a minha voz, tranquilamente, deixando todas as preocupações distante e mentalizando, nesse momento, uma pirâmide da cor violeta, que irá retirar, canalizar e, posteriormente, transmutar todas as energias que estão nos causando desequilíbrios. Inspiradas na lição de hoje, quanta fortaleza, quanto amor
realmente demonstrado nessas lições, na vida dessas mulheres. Vamos mentalizando nesse instante, sabendo que somos seres milenares. Vamos fazendo como Marta. Vamos deixando a vida do outro para que o outro resolva, sem julgamento, compreendendo a importância desta reencarnação, dessa oportunidade de servir sempre, mas de amar muito. Que nós não percamos oportunidade de demonstrar o nosso afeto. Vamos fazendo essa jornada, sentindo a presença desta mulher hemorrágica, que através da fé toca o Mestre Jesus e se cura. E ele para e diz: quem me tocou? De ti sai virtudes, que nós possamos, nesse instante, deixar que todas as nossas características positivas possam surgir. E que nós possamos também utilizar este momento para o milagre de todas as nossas dores, sejam elas físicas, morais, emocionais, e que esteja realmente no nosso corpo espiritual, mas que tenhamos força e esperança de nos tornarmos curados. Vamos respirando profundamente e vamos, com o exemplo de Joana de Cusa, entendendo que a submissão é o amor. Ah, meus irmãos, como foi esclarecedor para mim compreender. Mas, acima de tudo, o quanto será importante nós praticarmos ser submissos ao amor. E este amor, não só nos curarmos, mas também transformarmos os outros através do nosso exemplo. E com paciência, abnegação, com indulgência, não mais tolerância, mas seremos indulgentes e resilientes. E vamos respirando profundamente e sentindo realmente a presença dessas mulheres em nós, porque fazemos parte do todo. E também não somos nem melhores e nem piores, só somos diferentes. Nesse instante, nos colocamos no lugar dessa mulher que estava sendo apedrejada, que cedeu ao seu sentimento, seja o que aconteceu, não cabe a nós julgarmos, mas, acima de tudo, olhar para os nossos erros, estes que a nossa consciência acusa, não que as outras pessoas nos acusam, mas a nossa consciência. E, neste momento, assim como Jesus disse, atira a primeira pedra aquele que não tiver pecado, e todos jogaram as pedras ao chão, que nós possamos ser o primeiro, a primeira a jogar essa pedra no chão e dizer: chega de tantos sacrifícios e viver na dor por não conseguir perdoar todos os meus pecados. Olhando para trás, vendo quanto, através da impulsividade ou pela imaturidade, nós erramos. Vamos nos compadecer primeiro de nós mesmos. Só assim que poderemos fazer para o nosso semelhante. Respira profundamente e ouça a voz de Jesus no seu coração dizendo: vá e não peques mais. Receba
e vai desligando todos os remorsos, todas as culpas, mas utilize a experiência para que não mais possa cair nessas tentações. Sentimos o nosso coração mais forte, mais esperançosos. E nesse instante, percebendo a vida de Maria de Magdala, tendo tudo o que buscamos nesse mundo consumista, materialista, onde acreditamos que vamos nos realizar com as conquistas deste plano terreno. E nos sentimos sós, vazios, tristes, depressivos por não aceitar que a vida aqui é passageira. Queremos controlar tudo. Nesse instante, faremos uma reflexão, assim como Maria. Vamos perceber que tudo isso que conquistamos e iremos conquistar é importante para realmente termos uma vida equilibrada, próspera, feliz, mas que a alegria virá com o nosso coração preenchido do amor e voltarmos para a ação. Que seja uma oração para os nossos amigos, entes queridos que estão em aflição, que seja estendendo a mão àquele que pede, ou mesmo o ouvido para ouvir as pessoas que estão tão sofridas, que nós possamos compreender. E não se sintam culpados se vocês deixaram isso passar desapercebidos. Voltemos à mulher, o qual Jesus auxiliou. Não fique na culpa, mas tenha a força e a ousadia de Maria, de Magdala, para enfrentar todos os desafios e obstáculos que são os atuais, que é o medo da pandemia, que é a dor das perdas, que é perceber que tudo isso que nós estávamos até no momento conquistando, que são os bens materiais, de nada valem quando precisamos de uma UTI e ela não existe. Ah, meus irmãos, voltemos o nosso coração e a nossa mente ao misericordioso Mestre Jesus, que possa nos renovar e dar esperança, que o reino não é deste mundo. E com o exemplo da nossa mãe Maria Santíssima, que se isolou, assim como nós estamos em casa, mas ela tinha fé que ela estava fazendo o melhor para o seu filho que iria nascer. Que nós possamos também compreender a importância deste isolamento, compreendendo que é o melhor para nós, para os nossos familiares, e que nós possamos utilizar este momento para reflexão e compreender, assim como Maria, que cada um tem o seu momento de partida. E assim como nosso amigo disse, que nós possamos adotar todos aqueles que estão necessitados. E o nosso coração ficará preenchido e a nossa fé redobrada. E que nós, neste momento, tenhamos a confiança, agindo desta maneira e com toda essa transformação, um dia, os mensageiros de Jesus chegarão para nos buscar e dirão, o seu momento chegou, vamos. E nós, desprendidos de qualquer culpa, de qualquer dor e de qualquer bem material, estenderemos as mãos e diremos, estou pronto. Que nós possamos ter essa fé e essa confiança. Eu sei que às vezes é desafiador, mas a vida continua e vivemos há milênios. E que neste momento, com todo este caminhar, com essa reflexão, vamos acalmando o nosso coração, entregando aos mentores espirituais que irão fazer o passe fluídico, que estão em posições, que são os nossos amigos socorristas do grupo de assistência fraterna,
que são seus mentores e os amigos que acompanham a nossa jornada terrena. Vamos entregando tudo que reavaliamos neste momento e deixamos levar por esta pirâmide. Vamos nos esvaziando de todas as dores, remorsos, revoltas, tristezas, mágoas, rancor. E vamos esvaziando para que possamos preencher com tudo que nós refletimos na noite de hoje. Mestre amado Jesus, gratidão pela oportunidade de ouvir tão amadas lições. Gratidão por poder nos dar um amanhã onde temos a chance de recomeçar e fazer tudo novo. Obrigada, Mestre Jesus. Se assim ainda não aprendermos neste momento, teremos uma nova oportunidade em vidas futuras, mas que nós possamos ter o compromisso neste momento atual de nos tornarmos um pouquinho melhores. Sentindo o nosso corpo mais leve, o nosso coração mais alegre. Vamos deixando agora o nosso copo para que essa água possa fluidificar, que esses nossos irmãos, amigos, doutores do além, possam colocar o medicamento necessário, que seja a esperança, que seja mais confiança, mas que seja também os lenitivos para curar o nosso corpo físico, o emocional, que tanto se abala neste momento atual. Graças te damos, Senhor, hoje e sempre. E vamos respirando, sentindo o nosso corpo, as nossas mãos. No momento de cada um, podemos abrir os nossos olhos com a certeza que o Mestre jamais nos desampara. Que assim seja. E aproveitando este momento de paz, eu peço a todos para elevar os pensamentos aos nossos queridos irmãos desencarnados, que aqui passo a citar. Cláudia Maria Garcia, Vânia Majadas, Francisco Assis, Maria do Socorro Sapiência Santos, Elias Bernardes Milagre, José Carlos Bezerra, José Luiz Binotto, Giovanni Ferreira Diniz, Luiz Alberto Maguito Vilela, Marcele Inácio Ferreira, Antônio Flávio Fleury, Isis Nogueira, Mirna Ferreira Camargo, Marilda Elô, Maria Aparecida Barbosa, Jadiel Alberto Ribeiro Barcossa, Rubeimar Guedes Marcondes, Giusepina Marcondes, Rita de Cássia Guedes, Maria Bárbara de Paula Machado, Maria do Carmo Freire, Zélia Rocha, Ovídia Machado de Moraes, Neuza de Castros, Dorama Macdice e Daniela Afonso Miranda. Que todos estes irmãos e irmãs possam estar sendo acolhidos com muita amorosidade na pátria espiritual, para esse momento de refazimento, de entendimento dessa novo ciclo, dessa entrada na pátria espiritual, que eles possam estar agora no repouso, no hospital tranquilo, cercado dos espíritos superiores, acudindo, acolhendo a cada um desses citados. E que outros mais que não foram aqui mencionados, que possam estar precisando dessa
oração de refazimento, possam chegar até eles com muito amor. E com Cristo iniciamos a nossa reunião e com Ele também nós encerramos, repetindo aqui, sempre quando a gente termina, colocando a mão direita no peito e levantando a esquerda, nós falamos a uma só voz. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Que assim seja. Agradeço a Ana Paula, ao Fernando, a todos aqui presentes. Muito obrigado por esses momentos maravilhosos com os quais nós passamos e convivemos aqui. Um abraço a todos e principalmente às mulheres. Eu quero agradecer Meu agradecimento e meus parabéns às mulheres. Viu? Tenham paciência com a gente, tá? Vamos ter. Especial, minha amiga Elza, que está nos assistindo diretamente da África. Ela possa encaminhar o meu abraço, um abraço a todos nós aqui, a todas as nossas irmãs africanas. Muito obrigada. Com certeza. Pela sua participação. Muito obrigada, realmente. Muito Beijo, obrigada fiquem a com todos. Deus. Excelente palestra. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa Tchau, noite. obrigado mais uma vez, viu?